Epílogo, Cefip 8.4, Win, versus FGTS Digital. Chegou o fim do Cefip? O que pode estar prestes a se perder, para quem não domina totalmente a ferramenta Cefip? Quais cuidados são extremamente necessários nesta transição, que significa mais uma evolução para o FGTS? O Cefip não vai acabar? O que eu perdi? O que nós estamos prestes a perder? Foram mais de 2 décadas de informações. O Cefip 8.4 vai entrar para o rol dos aplicativos antigos, mas que ainda continuam vigentes. Entenda esta condição peculiar e evite dores de cabeça, observando alguns pontos relevantes. Vamos lá? Apresentando a ADPRH. A empresa ADPRH presta serviços de apoio ao Departamento Pessoal e Recursos Humanos, para iniciativas públicas e privadas. Este material foi desenvolvido pelo seu sócio, palestrante, consultor e contabilista, o Sr. Pedro Vitoldo Andriassi, que por anos ministrou cursos e palestras, pelo Brasil, ensinando a administrar FGTS e a utilizar as suas principais ferramentas, inclusive o Cefip como gerador da GRF, Guia de Recolhimento do FGTS. Esta deve ser a última matéria sobre o Cefip, o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, Cefip, um aplicativo que foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal para o empregador. Sempre disponibilizada gratuitamente, a ferramenta tornou o processo de recolhimento do FGTS mais ágil e seguro. O sistema foi destinado a todas as pessoas físicas, jurídicas e contribuintes equiparados à empresa, sujeitos ao recolhimento do FGTS, e foi responsável por consolidar os dados cadastrais e financeiros da empresa e seus empregados para a prestação de informações ao FGTS e a geração da Guia de Recolhimento do FGTS, a conhecida GRF. O aplicativo Cefip é ferramenta com mais de 20 anos de uso. E próximo de sua interrupção como ferramenta da rotina mensal, 7 pontos relevantes foram elencados pelo consultor, pois precisam de nossa atenção. Primeiro ponto de atenção. Como é do conhecimento de todos, os arquivos gerados pelo Cefip requerem transmissão de dados, atualmente, por meio do Conectividade Social ICP, V2, preferencialmente, com antecedência de 2 dias da data final de recolhimento. Quando necessária, mesmo na vigência do FGTS Digital, esta transmissão deve continuar ocorrendo, assim como ainda transmitimos arquivos do Cefip 5.4, DOS, e Remag 4.2.2, transmitiremos sempre que necessário, pelo mesmo método os arquivos do Cefip 8.4, exclusivamente para retificações, e em alguns casos, para individualizações. Segundo ponto de atenção. A GRF que retorna após a transmissão, devia ser emitida, em ponto PDF ou papel, e ser recolhida até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a remuneração do trabalhador foi paga, creditada ou devida. Nos casos em que a data de vencimento da guia coincidia com o dia não útil ou com o último dia útil do ano, o recolhimento devia ser antecipado para o primeiro dia útil imediatamente anterior. Este fato é importante, pontua o Sr. Andriassi, pois o FGTS Digital traz alteração significativa. Para efeito de vencimento, considera-se como o dia não útil o sábado, o domingo e todo aquele constante do calendário nacional de feriados bancários divulgados pelo Bacen, Banco Central do Brasil. Importante, e vai continuar valendo com o FGTS Digital, havendo pagamento da GRF em canais alternativos no sábado, domingo e feriado nacional ou último dia útil do ano, será considerado como data de recolhimento o primeiro dia útil imediatamente posterior. E, a alteração de, até o dia 7 do mês, mudando para, até o dia 20 do mês, é de fato o detalhe que mudou. As demais condições, quanto aos critérios de pagamentos, devem permanecer os mesmos, portanto devem continuar sendo observadas. Terceiro ponto de atenção. Não será somente a data de vencimento que será impactada pelo FGTS Digital, mas também a guarda de documento. Este fato, que traz de bom grado uma carga de boa notícia, traz oculta uma significativa carga de preocupação.
O fator importante, com a chegada do FGTS Digital, é que foi extinta junto com o CEFIP 8.4, a guarda obrigatória da documentação, que segundo a opinião do contabilista, a grande maioria dos empregadores e escritórios não observavam adequadamente esta obrigação. Sempre foi considerado ser mais importante guardar a RE, relação de empregados em meio papel que a devida em meio digital. Em seu período de vigência, deveriam as empresas e empregadores ter guardado por 30 anos, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 5º, da Lei nº 8.036 de 1990, a GRF, a Relação de Estabelecimentos Centralizados, REC, a Relação de Tomadores e Obras, RET, o comprovante de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS e de contribuição social, bem como o arquivo CEFIP-CR.SFP, o arquivo magnético do CEFIP. Por 30 anos, a retificação e protocolo de dados do FGTS e o comprovante e protocolo de solicitação de exclusão, conforme previsto em circular Caixa, que estabeleceu procedimentos pertinentes à retificação de informações, transferência de contas FGTS e à devolução de valores recolhidos ao FGTS. Por 10 anos, conforme previsto no artigo 32, parágrafo 11, da Lei nº 8.212 de 1991 e alterações posteriores, o comprovante de declaração à Previdência. Importante, os registros constantes do arquivo magnético CEFIP-CR.SFP não precisam ser impressos, salvo por exigência legal ou para permitir a comprovação do cumprimento desta obrigação, ou seja, a RE, a relação de empregados, propriamente dita, sempre esteve dispensada e não obrigada à impressão. Quem guarda estes arquivos magnéticos, entende quão grandes facilidades detém em seu poder. Não se desfaçam destes arquivos, são válidos obrigatoriamente por 30 anos. Ok, mas e quanto a muitos que não o fizeram? Aí sim, na ausência destes, que tem total preferência, as opções que restam são os documentos, PDF e papel, impresso, que se tornam documentos de guarda relevantes. Quarto ponto de atenção. Evoluções da ferramenta CEFIP, detalhes inclusos em arquivos e relatórios, cujo conhecimento é de relevada importância e grande utilidade, marcaram importantes evoluções desta ferramenta do FGTS, com reflexos que perduraram e vão repercutir ainda por algum tempo. O Sr. Andriassi faz um breve histórico ilustrativo da evolução desta ferramenta do FGTS até chegar ao FGTS Digital. O aplicativo CEFIP 1.0 evoluiu significativamente desde a sua fase de testes, em outubro de 1998. Iniciou sua vigência em janeiro de 1999, já na versão atualizada, CEFIP 2.0, de 26 de janeiro de 1999 e tabelas na versão 3. Os indicativos, número e data, da versão CEFIP, tabelas do INSS e tabela de índices do FGTS, podem ser visualizados no menu principal do CEFIP, opção módulo, interrogação, opção sobre o CEFIP. Atualizações de versão CEFIP. Sempre que disponibilizada uma versão atualizada do CEFIP, a síntese das alterações nela contempladas poderiam ser visualizadas em dois locais. A. No diretório Caixa, subdiretório CEFIP, arquivo, atualiza.txt ou B. No CEFIP, menu principal, módulo, interrogação, opção CEFIP, versão. Tabelas auxiliares do INSS. As tabelas do INSS disponíveis no CEFIP são a partir de junho de 1998, as quais podem ser consultadas no menu principal, módulo, utilitários, opção, visualização tabelas INSS. A utilização de tabela auxiliar do INSS fora de vigência gera GFIP provavelmente com erro no campo contribuição descontada a empregados e, por consequência, no campo valor devido à Previdência Social, o que gera motivo de retificação. E vale lembrar aqui, que GFIP de competências anteriores a janeiro de 2024 serão sensibilizadas pelos sistemas previdenciários e FGTS, como em operações de retificações. A partir da versão 4.0 do CEFIP, competência março de 2000, tanto o comprovante de entrega e recolhimento, quanto a relação dos trabalhadores, RE, passaram a indicar,
no canto superior esquerdo, os números da versão CFIP e tabela auxiliar do INSS, e as respectivas datas de disponibilização. Estas informações provêm importantes orientações nas operações de retificações. O CFIP evoluiu neste período da versão DOS até a versão número 7, passando inclusive por alterações significativas, que tornaram insubstituível a versão 5.4 DOS, por exemplo, necessárias até hoje para algumas operações específicas. Chegando em 2008 na versão Windows, versão do CFIP 8.0, de 11 de novembro de 2005, tabelas 17.0. No período de dezembro de 2004 a outubro de 2005 a CFIP-DOS já tinha uma versão gráfica, ainda em teste. Enorme carga de informações, tudo isso para ajudar empregadores e colaboradores, bem como a operadora do FGTS a administrar junto ao Conselho Gestor do FGTS, um dos maiores patrimônios do trabalhador brasileiro, o FGTS. Quinto ponto de atenção. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tem sido a maior fonte de recursos para a habitação popular e o saneamento básico do país. Foi criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966 e vigente a partir de 1º de janeiro de 1967, para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Na década de 1980 as grandes empresas já utilizavam o aplicativo REMAG, Relação de Empregados Magnética, para relacionar os trabalhadores e seus direitos de 8% das remunerações base de cálculo do FGTS. A RE Magnética era entregue ao banco por meio físico, em disquetes. Com a promulgação da Constituição Federal em 6 de outubro de 1988, foi extinta a indenização por tempo de serviços, e todos os trabalhadores passaram a ser optantes pelo regime do FGTS. A demanda por ferramentas mais hábeis e eficientes explodiram, passaram a se tornar muito mais significativas. O REMAG, DOS, evoluiu até a versão 4.2 quando foi criada a GFIP em 1998, ou seja, o bom e velho REMAG resistiu ainda por uma década. Foi nesse período, entre 1988 e 1992, que o FGTS de fato ganhou o Brasil. Todos os trabalhadores passaram a ser considerados trabalhadores urbanos. E, todos com opção automática pelo FGTS. Foi nesta época também que, quer seja por um descuido da legislação ou mesmo uma ação intencional, boa parte das prefeituras municipais tiveram apontados débitos de FGTS desde o ano 1967. Isso causou o boom de estatutos de servidores públicos no país, mas FGTS parcelado, confessado, precisou ser recolhido. De fato, o volume implementado ao FGTS foi tão significativo, que uma das providências de controle foi retirar a opção de livre escolha do banco para recolher o FGTS, concentrando tudo na Caixa Econômica Federal, que assim, passou a ser oficialmente o banco operador do FGTS. Aqui está o ponto que o Sr. Andriassi precisa para esclarecer que este epílogo vai substituir o CFIP pelo FGTS digital, mas que o próprio CFIP 8.4, WIN, bem como seus antecessores, CFIP 5.4 e REMAG, ainda não serão totalmente aposentados. Sexto ponto de atenção. O REMAG evoluiu mesmo após o CFIP, 1999, e chegou até a versão atual, ou seja, foi da última versão REMAG 4.2 para a atual versão REMAG 4.2.2. Já o CFIP 5.4, DOS, versão de junho de 2002, ambas as ferramentas com mais de 20 anos, continuam necessárias, instaladas e funcionando, ou rodando, nos computadores da ADPRH, em Bauru, atendendo todo o Brasil quando o assunto é FGTS. Por esta razão, entende o Sr. Pedro Andriassi que ainda vamos conviver por um tempo significativo com o CFIP 8.4, WIN, e quem tiver backups e arquivos magnéticos guardados, devem preservá-los pois, são extremamente úteis nas gerações de retificações e individualização nos seus respectivos períodos de validade. Sétimo e último ponto de atenção. O FGTS digital já chegou, é fato. Mas, as ferramentas antigas como REMAG 4.2.2 e CFIP 5.4,
ambas em DOS, e a última ferramenta de sua era, o CFIP 8.4, Win, ainda não sairão totalmente de cena. O FGTS, motivo da existência destas ferramentas, está evoluindo. As relações de trabalhadores, não existirão mais como nós as conhecemos, agora serão extraídas diretamente da folha de pagamento no E-Social, no ambiente do Gov.br. Mas, quanto às 2 últimas décadas, o que se precisa, e é urgente, será verificar e cuidar para que os backups e outros arquivos de guarda obrigatória, que em geral ainda estão nos computadores, não sejam displicentemente esquecidos ou excluídos, em especial os arquivos que estão no diretório, caixa, na pasta de arquivos de programas, em C, e que são comumente deletados ou apagados ao formatar os computadores, HD, isso ainda na vigência do CFIP. Imaginem então, o quanto não serão desconsiderados a partir da competência janeiro de 2024. Quando a maioria das pessoas passarem a entender equivocadamente que CFIP não se usa mais. Muitas informações importantes podem se perder. Você tem FGTS? Você contribui com Previdência Social para a sua aposentadoria? Este trabalho se destina inicialmente aos responsáveis pela guarda obrigatória destas informações, ou seja, os empregadores, os operadores do DP ou do RH, diretamente envolvidos nos processamentos de folhas de pagamento e CFIP, bem como o pessoal da tecnologia de informação, TI, que devem ficar atentos para este patrimônio, pois ele corre o risco de ser extinguido antes mesmo dos 30 anos, por puro descuido ou desinformação. Estes dados serão de extrema necessidade caso haja demanda por uma retificação de informações de pelo menos as últimas 2 décadas, além, é claro, da guarda obrigatória por lei. Quanto a você, que está tomando ciência deste fato agora, pode ajudar a salvar estas informações, indicando ou compartilhando esta matéria para pessoas que precisam tomar conhecimento dela. E, juntos evitaremos que tanto material se perca, afinal o FGTS é um patrimônio de todos os brasileiros, até de quem não é optante pelo FGTS. Fiquem atentos. Nós da ADPRH estamos sempre prontos e à disposição para lhe auxiliar ou instruir nesta transição. Agradecemos sua atenção. FGTS Digital, mais que a evolução do CFIP 8.4, evolução do seu, do nosso, FGTS.